entre este povo miscigenado, em que os ódios se desfazem como a névoa da noite, ao beijo do dia. Nessa alma brasileira gentil e cantante, rica de esperança, neste país continental, Jesus abre os braços e escreve Humberto de Campos em uma alegoria fascinante: pátria do Evangelho, coração do mundo. Quantas ironias eu tenho ouvido a respeito disso, mas a ironia não abate o ânimo da grandeza. E gostaria de confirmar, não que o Brasil é uma nova Israel, mas de confirmar o acerto da mensagem, porque no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, permitam-me os europeus, foi o Brasil que levou de volta, que reacendeu a mensagem do Evangelho de Jesus. Portugal estava sob a dominação de Salazar, 40 anos de ditadura. Era proibido o culto religioso do espiritismo. Eram proibidos comunismo e maçonaria, todos colocados no mesmo volume e destruídos. Quando chegaram os primeiros brasileiros e em pleno período salazarista, cantaram o Evangelho de Jesus na Rua da Fé, na casa da comarca de Arganilo, no dia 15 de agosto de 1967. Era não só proibido, mas a PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado, inspirada na Gestapo da Alemanha, prendia e praticava atos ignóbeis. E a alma brasileira, ela estava falando daquele Jesus da montanha, não o crucificado, mas o Jesus do lago de Genezaré, que amava as criancinhas e distendia os braços à dor. No mesmo período de 67, na Espanha vencida pelo generalíssimo Franco, onde era proibida a propagação da doutrina espírita, que já havia sofrido ali o terror do abominável auto de fé de 9 de outubro de 1860. Era proibido, sob pena de prisão, a prática do espiritismo, porque o Estado era católico. E a alma brasileira vai e canta. Vai cantar em Barcelona, em homenagem a Maria Domingos Soler. E o pequeno grupo subterrâneo de pessoas espíritas pede permissão policial. Eu tenho o documento, para quem quiser ver. E a polícia cede, porém pede para que o número seja reduzido dos participantes. E renasce o espiritismo da Espanha, renasce em Portugal. Mais tarde, na Polônia, do Papa João Paulo II, é proposta uma mensagem espírita numa livraria esotérica. E quando chegam o orador, o tradutor e mais 2 amigos, a polícia estava na porta, porque, assolados pela intolerância clerical, católicos pretendiam empastelar o local e proibir que assim fosse. E ali estava a polícia secreta, porque era alguém que havia recebido o título da paz internacional em Genebra, e que a polícia chegou à conclusão de que não ficava muito bem para a Polônia, em nome de uma fé religiosa, impedir que alguém que carregava a mensagem da paz terrestre fosse interditado de falar a respeito das suas ideias espiritistas. E aqueles mesmos policiais participaram da reunião e ficaram até o momento em que foi criado o primeiro centro espírita pós-guerra na Polônia. Grupo Espírita Leon Denis. E assim por diante.
na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Chico Xavier ali estivera com o Dr. Valdo Vieira em 1965, mas não havia movimento espírita, era movimento espiritualista. E numa cidadezinha, Elan College, da Carolina do Norte, na residência de um árabe brasileiro, que traduziu ao árabe o Livro dos Espíritos, Mr. Haddad, começava um pequeno grupo a surgir nas terras da Carolina do Norte do período terrível da Guerra de Secessão. E em 67, em Miami, os que fugiram do regime totalitarista de Cuba criaram o primeiro centro espírita, através de 4 venerandos espíritas que haviam emigrado para as terras norte-americanas. E assim por diante, sucessivamente. Poderíamos aqui repetir e narrar a história do espiritismo na Europa, na América do Norte, na Ásia, graças ao Brasil. Foram almas nascidas na terra do Cruzeiro que levaram a mensagem cristã. E muitas pessoas me diziam: mas, Divaldo, na Europa tem que se pregar o espiritismo científico. Lenda, porque toda alma tem sede de amor. Tive a ocasião de pregar há 32 anos na Suíça, em Zurique, em uma instituição pertencente à Unesco. E a condição era não falar a respeito de reencarnação nem a palavra espiritismo, porque o tradutor era um pastor protestante que viveu em Jacarezinho, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, ou do Paraná. E então eu tive a alegria imensa de dizer, eu fui convidado para proferir uma palestra espírita, porque eu sou espírita, e rogo desculpas. Declino do convite da honra, mas se me permitirem, eu irei falar de espiritismo. E assim iremos criar no G19, Geistesstress, número 19, o primeiro núcleo espírita da Suíça. E hoje temos a Federação Espírita Suíça. E assim também na Itália, na Suécia, graças a uma dama brasileira que, se casando com sueco, foi viver em Estocolmo. E ali começou com o culto evangélico do lar. E lutou tenazmente para traduzir ao sueco o Livro dos Espíritos. O mesmo na Holanda, pegando a antiga tradução e modernizando-a. E assim por diante. Em Oslo, em Helsinki e nos demais países europeus, foram as almas brasileiras que acenderam a chama. E hoje o Espírito esplende na parte filosófica, na parte ético-moral, religiosa e, claro, na parte científica também, daqueles que fazem os estudos profundos do perispírito, da fisiologia da mediunidade, dos valores éticos, morais, construindo essa era nova que é o mundo de regeneração para o qual estamos caminhando.